Então, bom dia, Bom graça e paz dia. a todos os irmãos. Neste momento, nós vamos continuar nossa programação lendo o livro. Nós estamos lendo o livro A Cruz e Sua Sombra, já na reta final. E falamos sobre as tribos. Já falamos das tribos de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Naphtali, Gade, Aser. E hoje vamos falar sobre Issacar. E este assunto está no capítulo 44 do livro A Cruz e Sua Sombra. E quem está com essa responsabilidade é a irmã Elilma Rodrigues. Você a palavra, Elilma. Bom dia a todos, graças e paz. Como o tema, né, a Alexandre já iniciou, é sobre Issacar. Issacar, né, esse nome significa recompensa. Muito importante, né? Recompensa, uma palavra muito importante que nós devemos meditar. A irmã Alexandre leu para a base da oração, né, que é Gênesis capítulo 49, versículo 14, que menciona que Issacar é jumento de fortes ossos, né, deitado entre os fardos. Esse animal, vocês perceberem, as características dele, ele tem uma orelhas grande, né? Isso significa que as orelhas grandes que permite ouvir sons distantes para localizar alimentos e estar alerta. Olha, muito importante, né, essa situação dele. Eles têm uma patas robustas e resistentes, ideais para terrenos pedregosos e irregulares. A ossatura e musculatura desse animal é forte, permitindo que suportem cargas pesadas. O tamanho dele varia de entre 90 centímetros a 1,5 metros de altura. Ele tem uma característica comportamentais destes animais. Eles são muito inteligentes, são animais muito inteligentes, eles são cautelosos também. Fala que não são teimosos, como popularmente se acredita. Eles são cautelosos e se recusam a obedecer quando se sentem ameaçados por uma questão de instinto de se preservar, né? E o instinto de guarda deste animal é que ele pode ser ótimos guardiões para os outros rebanhos, como cabras, ovelhas, quando estão sozinhos, né? No entanto, perdem essa característica quando estão acompanhados por outros jumentos da mesma espécie. Essas características desse animal é muito importante, né? Foi comparado com Issacar, filho de Jacó, inicia dizendo assim, ó, Issacar era o nono filho de Jacó e o quinto filho de Lia, a primeira esposa. De Issacar como indivíduos, a Bíblia é silenciosa depois de registrar seu nascimento, né? Acerca de seu convívio com seus irmãos, não sabemos nada, mas a bênção do velho pai, enquanto moribundo, revela a história da vida de Issacar, de abnegação e compartilhamento de fardos, e seu espírito manso e quieto. Essa característica, gente, é muito importante. Lembra das bem-aventuranças que Jesus fala lá em Mateus? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. É um dos caráteres que nós devemos clamar a Deus, pedir a mansidão para cada um de nós. Como nós descreve, né? Em 1 Crônicas, até fala, capítulo 12, 32, da tribo de Issacar, né? Dos filhos de Issacar, eles eram destros de ciência dos tempos, na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer.
200 de seus chefes e todos seus irmãos seguiam a sua palavra. O que é destro, irmão, na ciência dos tempos para saber. Há pessoas habilidosas, ágil, né? Ou seja, um lugar de honra ou poder. Né? Eles tinham esse conhecimento muito importante nesse último tempo. Precisamos do caráter da tribo de Issacar. Conhecimento. Aqui vai falar sobre o texto, e nos últimos tempos nós precisamos muito o discernimento do certo e do errado, conhecimento das coisas celestiais. Devemos nós meditar nesse tema muito importante. Nós devemos cada dia mais procurar a leitura das coisas, os livros de profecia junto com a Bíblia. Não esqueçam, é muito importante que quanto mais nós aprofundamos nesse assunto, buscamos conhecimentos, nós vamos saber discernir. E fala aqui mais sobre a tribo de Issacar, que ela é mencionada por que é a sabedoria do conhecimento dos tempos, né? Os líderes que falou dos 200 chefes, né, dessa tribo, andava sobre seu comando, demonstrando uma estrutura de liderança forte e organizada. Muito importante essa questão. Forte, uma tribo, né, que ela é uma estrutura dela, que ela era forte e organizada. Essa é a liderança deles. E a função dessa tribo, sua principal função era interpretar os acontecimentos e aconselhar Israel sobre o melhor curso de ação. Outra importante da característica deles. Qual era o propósito dessa tribo? Eles foram a Hebrom para apoiar o coração de Davi como rei, evidenciado sua disposição em seguir os líderes sábios e fortalecer o reino. Fortalecimento. Ele sabia discernir, sabia que naquela época, quando Davi foi ungido a ser rei, devido ao conhecimento que ele tinha, ele soube discernir, porque realmente Deus estava com Davi. E o que eles fizeram? Eles foram lá para apoiar, para fortalecer o reino de Israel. Porque quando eles discerniram o conhecimento que eles tiveram, que se ele apoiar uma pessoa de Deus, fortalecendo ou ajudando toda a nação, ela ia crescer junto e forte. Eles reconheceram isso. E isso é uma das características que nós devemos ter, esse propósito, que possamos pedir, clamar a Deus. Que nós possamos também, cada tribo, é muito interessante que cada tribo tem sua característica, teve seus altos e baixos, né, mas há as boas características que nós devemos refletir, tomar por exemplo, e clamar a Deus. E um propósito nós devemos colocar em nossos corações, a firmeza, fortalecer também os outros com as coisas, com a verdade, as coisas celestiais. Qual o propósito de Jesus? O propósito de Jesus foi vir à terra, morrer por cada um de nós. E que todo aquele que crê, se apegar em Cristo, viver as suas verdades, será salvo. Esse nós temos que tomar esse propósito ter em nosso coração, porque nós devemos meditar que aqui na Terra nós estamos por passagem, por um período de tempo. Nós não vamos ficar aqui para sempre. É por isso que nós devemos nos meditar nessas questões. E aqui fala mais, diz assim, Jacó compara com o paciente asno, o jumento, né? Falei que as características desse animal, ele é muito inteligente, né? Habilidoso e suportando duas cargas tão pesadas que ele se deita debaixo delas. O fato de que este não é um animal comum, mas forte. Uma das características de Issacar é comparado porque ele
com esse animal, devido que ele é forte, também essa tribo são pessoas fortes, indica a força do caráter de Issacar. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Então, o patriarca revela o segredo da vida abnegado de Issacar. A abnegação, minha gente falou, revelando a razão que o motivou a carregar os duplos fardos. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Quando eu estava lendo essa mensagem, né? Quando chegou aqui, muitos perdem a bênção por murmurar e reclamar quando são obrigados a carregar duplos fardos. Meus irmãos, quando chegou aqui, às vezes acontece, né? Aconteceu já comigo, muitas vezes. Às vezes a gente reclamamos por algo, não consigo sozinho. Às vezes a primeira palavra, às vezes, que colocamos na nossa boca diz, não consigo. E não devemos falar isso. Diz que em tudo dai graça. E nós devemos pedir a Deus muita sabedoria e discernimento. Como fala aqui no início aqui da tribo de Issacar, eles tinham discernimento. Quando eu fui pesquisar sobre a palavra murmurado, né? Essa situação é reclamar da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Murmurar é concordar com Satanás de que Deus não está no controle de todas as coisas. Murmurar é uma das coisas principais do fracasso de muitos crentes, escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, e não murmureis, como também alguns deles murmuram, e pereceram pelo destruidor. Vamos ler a história do povo de Israel quando estava no deserto 40 anos. Em vez deles chegarem com 2 anos e meio, eles passaram 40 anos. Por quê? Devido à murmuração e reclamar. Por isso devemos orar mais, estudar mais a palavra de Deus, ter a comunhão com Deus, para que nós para que nós possamos esquecer de murmurar e muitas vezes reclamar. Não, o povo de Deus não pode, de hipótese nenhuma, estar nessas situações. Por isso nós devemos libertar, ter uma libertação de dentro para fora. A questão da murmuração e reclamar. Aconteceu comigo poucos dias, né? Antes eu estava em viagem com minha filha, então não tive fazer na data certa o Sábado Kids. Aí, quando eu cheguei de viagem, aí eu comecei a colocar pretexto. Eu disse assim, vai ser dificuldade para mim. Vai ter a decoração para me decorar. Aí, para mim ensaiar as crianças. E o almoço, quero fazer para eles, mas eu sozinha. Os outros irmãos vão estar ocupados, mas como é que eu vou fazer, Senhor? Eu não vou fazer. Veio daquilo na minha mente dizendo assim, eu não vou fazer. Mas, de repente, veio a voz do meu coração, faça. Novamente, eu disse assim, eu em oração, meu pensamento, eu disse, Senhor, eu vou convidar as crianças para me ensaiar ela em casa. Os dias à tarde que eu vou estar desocupada, então eu vou pedir para elas marcar. Se elas virem, se todas virem, então é o sinal que eu vou fazer o Sábado Kids. Vou ensaiar, eu vou fazer. Aí eu marquei a data, então eu vou sentar o dia para nós ensaiar. Vou dizer bem aqui para os irmãos. As crianças vieram todas. Então, a partir daí, eu estava lendo essa leitura, quando chegou aqui neste momento, eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda.
Ajude também outros irmãos que estão em situações, ou às vezes, muitas vezes, desanima, não faz o devido desânimo, ou muitas vezes coloca pretexto, né? Não vou, faça. É para Deus, é para Jesus. E as crianças me ajudaram, desde o início até o fim, até fazer o almoço, os preparativos, a decoração, a limpeza da igreja. As crianças estavam lá. Ainda pediu assim, tia, faz os convites que nós vamos sair na rua para convidar. Gente, ali, naquele momento, eu senti, parece, eu fiquei no chão. Eu disse, meu Senhor, o Senhor está usando as crianças. Muitas vezes, a maioria das vezes, para nos alertar o mundo, pois Jesus diz, vinde a mim os pequeninos, porque deles são os reinos do céu. Eu lembrei nessa questão que Jesus... E muitas vezes, o trabalho com as crianças, às vezes, muitas pessoas ou igrejas, né, muitos que estão ouvindo aqui nesta manhã, às vezes, por achar que está pesado, ou algo, o desânimo, aí às vezes a gente colocamos pretexto, ou às vezes até reclamamos por algo, pelas próprias crianças, então não, Deus é que faz a obra, Ele capacita, Ele que comanda tudo. Basta a gente depositar aos pés a Cristo Jesus e pedir, clamar. Senhor, eu não consigo sozinho, eu estou passando por essa situação, eu estou passando por problema de saúde, eu estou passando por problema de dinheiro financeiro, ou seja, de família, no meu lar, no meu casamento, mas deposita, coloca essas situações aos pés de Cristo, mas não reclama e não murmura, porque Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, na minha vida. Foi isso que eu percebi neste momento, que foi uma bênção. Teve mãe de aluno que não é da igreja, que frequenta, a maioria não é da igreja, e que diz assim, mãe Lima, eu vou fazer um bolo, não vou cobrar nada para essas crianças. Aí no final repartimos, eles levaram alegres para suas casas. Então Deus manda pessoas. Só tem uma situação que eu aprendi: faça a obra de Deus. Não murmura e nem reclama e nem coloca pretexto e não diga algo que não vai conseguir. Não faça isso, porque tudo a gente pode ao lado de Jesus. E continuando a dizer que mais Issacar era sustentado pelo pensamento da terra agradável, que o aguardava e o descanso que viria depois. A mesma esperança susterá os portadores das responsabilidades no presente. Quais são os portadores da responsabilidade no presente? Nós, eu e vocês. Aqui tem muitos intercessores nesta manhã, intercessoras que estão intercedendo. Nós somos o presente. Nós devemos colocar a responsabilidade neste momento, colocar a esperança em Cristo Jesus. Quando diz aqui na Batalha de Megido, encontramos Issacar, fiel ao caráter, sustentado na bênção de Jacó, enquanto moribundo dele estava abençoando seus filhos, né? Também os príncipes de Issacar foram com Débora, outro também, ó. E como Issacar, assim também Baraque. Então, a tribo de Issacar estava junto, eles reconheceu que naquela época Deus estava com Débora. Ele reconheceu, então o que eles fizeram? Eles foram lá também ajudá-lo. Nas palavras de Débora, parece que Issacar suportou o fardo da batalha ainda mais do que Baraque. A mesma característica é dada a Issacar quando todas as tribos se juntaram para coroar Davi, rei de Israel. Issacar tinha um claro, olha, gente, muito importante quando diz assim, Issacar tinha um claro discernimento. Quando a pessoa está em comunhão com Deus, está vivendo ali a sua palavra, Deus dá o discernimento.
do certo e do errado, das coisas santas e das coisas profanas. Hoje o mundo perderam aquela santidade, a maioria perderam. Nós só podemos discernir quando a gente está perto de Cristo Jesus, que Ele vai nos mostrar. Então, fala que eles aqui, que Issacar tinha claro discernimento e o registro afirma, né? Os filhos de Issacar era conhecido da época. Eles eram conhecidos na época devido ao seu conhecimento, que era o discernimento, de saberem o que Israel devia fazer. O que falta no povo de Deus nos tempos de hoje? Conhecimento. Oséias, sei que vocês já leram essa passagem, Oséias 4:6, quando lá fala, né, mensagem do profeta, que o meu povo está padecendo por falta de conhecimento. É triste. Às vezes, os homens das trevas, as pessoas que não levam a verdade, às vezes ele fala a mensagem que ele usa com tanta convicção. É por isso que muitos que não têm o conhecimento se achegam a essas pessoas. Muitas vezes nós que temos o conhecimento, às vezes não se aproximamos de Cristo, não temos aquela comunhão, não estudamos a palavra como deveria ser, não vivemos. Esse 40 dias de libertação é para nós, primeiro para nós se libertar de algo, para nós repassar às outras pessoas que não têm o conhecimento, que está falta de conhecimento. Isso nós devemos se achegar, quanto mais é um tempo que mais precisamos de ter conhecimento, de buscar Deus em oração, é esse tempo agora. Porque o mundo mostra muitas coisas que é fácil para desviar as pessoas cristãs da verdade. Se nós não tivermos na alicerce que é Cristo Jesus, nós também desviaremos. Por isso que essa tribo, no início dela, que fala aqui que eles tinham discernimento para saber o que Israel devia fazer. Nós devemos ser esse povo também, ter esse conhecimento, o que o mundo de hoje deve fazer, o povo de Deus deve fazer. E diz assim, eles representavam homens que portavam pesadas responsabilidades. Tem pessoas que pegam, às vezes, tem muita responsabilidade, ou muitas pessoas, às vezes, desistem, né? Aí acaba se desistindo. E fala aqui que eles tinham, né? Eles portavam pesadas responsabilidades, colunas na casa de Deus. Muito importante isso. Eles não eram como os guerreiros especializados de Zebulão, da tribo de Zebulão, né? Mas prontos a qualquer momento a se precipitarem possivelmente na mais feroz batalha, né? Mas acho que fala que eles eram capazes de planejar a batalha, eles eram capazes, eles planejavam. Por isso a nossa vida tem que ter planejamento, né? Eles eram capazes de planejar a batalha e carregar o peso do empreendimento. Esse empreendimento, a obra que nós estamos fazendo, uma obra muito importante, seja a situação que eles faziam, mas eles planejavam, ele batalhava e carregava o peso daquele empreendimento com fervor, com a habilidade que eles tinham, né? E levando para hoje, o que nós devemos ter também essa característica, nos adquirir, é de ter esse empreendimento, uma grande obra do Evangelho, as coisas celestiais. Essa que nós devemos fazer para que nossos filhos a veja, os demais a veja, que nós realmente estamos fazendo por amor a Cristo Jesus. Não meramente por fazer, gente.
Temos que pedir amor, amor a fazer em tudo, tudo que a gente fazer, façais com amor. A palavra de Deus diz isso, né? E diz, é preciso todas as diferentes fases do caráter cristão, gente, para representar o perfeito caráter de Cristo. Isso nós conseguimos. É por isso que nós devemos clamar, sempre ficar ao lado de Cristo. A pessoa que nós devemos pedir dia por dia, todos os dias, ao deitar, ao levantar, ao acordar, no trabalho, seja onde for, Cristo, Jesus, vinha ficar ao meu lado. Me dê o seu Espírito Santo, teus santos anjos para me ajudar. Me ajude, fique comigo. Vai fazer algo? Pede. Deus quer que nós pedimos, Deus quer que nós se aproximemos cada dia mais nele. E quando diz aqui, ó, o portador de responsabilidade ocupa um lugar tão importante na obra de Deus como Régio Judá ou mesmo Levita. Eu lembro que cada tribo no seu caráter ali tem, precisamos, né, nos espelhar. Isso, olha, Deus pede esse caráter. Nos 144 mil, nos altos céus, vai ter cada tribo, né? Chega lá junto, no 140, lá fala em Apocalipse. Mas de cada tribo, são pessoas de cada tribo, mas de caráter transformado. Nós não vamos chegar lá no céu de qualquer jeito. Né? A parte de 144 mil fala um povo que não achava nenhum engano, era nenhuma mácula, nenhuma mancha. É isso que nós devemos colocar em nosso coração, Senhor. Me purifica, me ajuda. É por isso que nós precisamos urgentemente de Cristo Jesus. Ele diz aqui, haverá 12 mil de cada classe naquele maravilhoso grupo. Olha só. Sei que aqui tem levitas, Issacar, tem várias tribos, outras tribos deles nós já estudamos mais passada, então muito importante, né? Fala lá das características, né? Que nós devemos os adquirir. Aí diz, haverá 12 mil de cada classe naquele maravilhoso grupo, os 144 mil que segue o Cordeiro por onde quer que vá. Aí diz aqui, os filhos de Issacar eram uma tribo laboriosa, muito importante essa característica, né? Do caráter deles, era uma tribo laboriosa, forte e valente. Eu lembro a frase de Josué, né? Deus falou para ele que seja forte e corajoso. Devemos lembrar dessa frase. Quer dizer, cada um nesta manhã, olha, seja forte e corajoso. Diz assim, a gente fala para a gente mesmo, Deus me dá força, seja uma pessoa corajosa, seja forte, seja valente. E aqui também diz também que eles eram pacientes no trabalho e invencível na guerra. Lembra na lição, uma da lição do sábado passado que falou que Jesus estava insultado, sofreu tanto, mas como ele reagiu nessa situação de confronto, bateram na cana, a coroa disso, como ele reagiu? Um espírito manso e quieto. Muitas vezes algo diz para a gente quer revidar com a mesma coisa, com as mesmas palavras, ou irritado, ou muitas vezes quer fazer algo, ela diz, fulano fez isso comigo, eu também vou fazer o mesmo. E por isso nós devemos, eu li o livro de Ellen White quando ela fala que nós devemos, pelo menos, todos os dias, meditar na vida de Jesus, aquelas horas mais que ele passou agoniado em sua vida. Aí devemos nos lembrar que tudo que nós passa aqui na terra nem se compara que Jesus passou. Ainda diz aqui, a tribo de Issacar era homens valentes, possuíam uma das partes mais ricas da Palestina.
né? Onde lá aconteceu também, teve até história lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8-2, de Sunamita, uma mulher da tribo de Issacar, que ela, o que aconteceu com ela? Ela teve o discernimento de conhecer que Eliseu era olha, aquele homem é um homem de Deus. O que ela fez? Um lugarzinho, mobiliou um lugar para quando ele viesse descansar. O que aconteceu com aquela mulher? Ela foi abençoada. Ela era estéril, ela teve um filho. Olha o que as bênçãos de Deus traz quando ajudamos, fortalecemos algo de uma pessoa que leva a mensagem para as outras pessoas, que é o evangelho. Muitas pessoas, às vezes, estão acolhendo alguém, mas são acolhendo anjos, pessoas portadoras da luz que levam o evangelho. Né? Como Abraão, ele era um homem hospitaleiro, né? Essa mulher é um grande exemplo para nos sinais dos tempos para nós hoje. Fala também que todo o governo de Israel, por 23 anos que foi um rei, né? Quase ele não é mencionado, tô lá, né? Que ele governou Israel, ele era da tribo de Issacar, ele é um homem de muito conhecimento, ele tinha um conhecimento por seu entendimento e também de discernimento dos tempos, né? Diz também, só que também aqui menciona que Issacar era o centro do poder de Jezabel, é a adoração a Baal, introduzido por ela, exerceu uma influência que continuou por muito tempo depois de sua morte, depois que Jezabel. O que aqui, meus irmãos, o que a influência nossa, o que nós estamos influenciando? São as coisas mais do mundo, as coisas mais celestiais para o nosso próximo. O que é a nossa influência, a nossa vida, o nosso caráter? Está influenciando um grande poder, muito importante do nosso caráter. Essa mulher aqui, ao pesquisar, estudar profundo a história dela, ela introduziu tanto através do seu caráter, a sua vida, tanto do seu esposo, como a do mundo ali na época de Israel. Ela influenciou que depois da sua morte, o povo estava numa grande apostasia. Muito, depois, com muito tempo. Aqui no finalzinho, aqui para encerrar, que fala assim, ó. Que link no finalzinho diz assim, ó. Fala de estou continuando. Cerca de 5 anos antes de Sacar ser levado cativo para a Síria por Salmaneser, Ezequias, se aqui eu finaliza aqui, Ezequias celebrou sua grande Páscoa em Jerusalém. A tribo de Sacar havia se afastado tanto do verdadeiro culto que havia se esquecido de realizar as purificações necessárias. Contudo, alguns deles responderam ao convite e foram à festa. Então, estava na grande apostasia. Ele fez o convite, alguns da tribo de Issacar foram a essa festa, apesar de estar cerimonialmente impróprio para dela participar. Ezequias estava em contato suficientemente próximo com o Senhor para discernir que o desejo ao coração de servir a Deus era mais importante do que formas e cerimônias. Ele permitiu que comesse da Páscoa e, ao participar dela, ofereceu a seguinte oração. Olha a oração, meus irmãos, de hoje, neste momento. Aqui tem muitos intercessores e intercessoras. A importância da oração. Ó Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E o Senhor, que não vê como vê o homem, pois o homem vê o exterior, porém o Senhor ao coração. Ouviu a oração do rei e sarou a alma do povo.
intercede por alguém. Ore. Faça algo por aquela pessoa de qualquer maneira. Deus vai dar o discernimento para cada um de nós nesta manhã. Uma vez, meu coração tocou para mandar uma mensagem bíblica a uma certa amiga minha. Depois ela me retornou e ela disse assim: Elilma, obrigada. Eu ia fazer besteira em minha vida. Depois que eu vi essa mensagem, eu mudei de ideia. Se você soubesse, nessa semana, tá orando pelas 10 famílias, e eu fui escolhida, eu digo para vocês, eu não era para me estar pregando. De repente eu adoeci, eu disse, Senhor, me ajuda. O que vai acontecer? Então eu pedi a Deus em oração. Um segundo dia, eu fiquei boazinha. Eu agradeço a todos que estão orando por mim, pela minha família, e eu digo nesta manhã, ore por você mesmo, pela própria família. Quanto dentro de nossas famílias estão doentes de câncer, outros tipos de doenças, família sendo destruída, e às vezes nós, por falta da nossa própria oração, negligenciar a oração. Não possamos esquecer, então, que neste momento eu desejo a todos que cada dia mais se apegue com Cristo Jesus. Amém?